Fala galera do xadrez, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Rogério Nunes e esse é o canal Xadrez Digital. Já quero desejar a todos um Feliz Natal. Hoje estamos aí, vamos mudar um pouco a pegada do que a gente estava vindo. A gente estava vindo com os campeões mundiais jogando com a nova geração. Dessa vez vamos ver uma partida de um campeonato mundial. Isso mesmo. Bob Fischer versus Boris Spassky. Essa foi uma sugestão do meu amigo Rogério Mendes, lá do Quinari. Ele me deu a sugestão de fazer a partida imortal, ele chamou a partida imortal número 6, em que Bob Fischer ganha de uma maneira muito instrutiva. A partida número 6 pelo Campeonato Mundial de 1971. Vamos à partida então. A partida começa com C4, E6, cavalo F3, D5, D4, cavalo F6, cavalo C3, bispo E7 e bispo G5. Roque, E3 e H6. Essa é uma posição standard, é uma posição padrão do gambito da dama recusado. Aqui as brancas têm algumas opções, entre elas o que já foi jogado recentemente é cavalo E4. Aqui tem que tomar o bispo em E7, dama por E7, torre C1. Não retoma-se o cavalo em E4, pois estaria colocando as pretas com um peão muito forte em E4. Mas na partida, depois de H6, seguiu bispo H4, B6, as pretas vão fianquetar o bispo em C6, em B7 e atuar nesta diagonal. Uma outra opção aqui é, após B4, bispo H4, jogar com C6 ou com o cavalo de B, D7. Mas nessa posição, Spassky preferiu jogar B6. Aqui Spassky está de negra e Bob Fischer está de brancas. Não sei se eu citei antes. C por D5. Aqui já não faz mais sentido não tomar, porque o bispo vai sair por B7. Em algumas posições não vale a pena C por D4, C por D5, visto que as brancas vão liberar o bispo das casas brancas das negras. Cavalo por D5, bispo por E7, dama por E7, cavalo por D5, E por D5, torre C1. Após as trocas, as brancas têm a coluna C semi-aberta e elas irão pressionar o peão de C7. Mas as pretas não irão permitir isso, obviamente. Depois de bispo E6, dama A4, C5. Rapidamente, as pretas se livram desse peão que estava se apresentando ser uma debilidade. Mas aí, com esse lance, elas criam a debilidade em D5, que será um peão atrasado. Dama A3, torre C8. Rapidamente as pretas brigam tão bem pela coluna C. Bispo B5, A6. Aqui não há necessidade de tirar o bispo, pois este peão está cravado. Não, aí a torre em A8 estaria caindo. Então jogou D por C5, B por C5 e aqui roque. E aí as pretas concluíram o seu desenvolvimento. As brancas concluíram o seu desenvolvimento. Enquanto as pretas ainda não. As torres dela das pretas não estão conectadas. O cavalo ainda está na casa inicial. Elas vão levar algum lance a mais para continuar. Torre A7, deixando possível jogar torre
jogar torre C7, torre de A, C7, e avançar o peão da coluna C, fazendo possivelmente, talvez, um peão passado. Mas aqui foi jogado bispo E2 por parte das brancas, cavalo D7. Agora sim as pretas concluem seu desenvolvimento. Cavalo D4. Se aproveitam dessa tática em que as pretas não podem tomar em D4, pois a torre em C8 estaria caindo. Dama F8. Agora já pode tomar em D4, cavalo por E6 e F por E6. Aqui, as pretas agora têm um centro muito forte. A gente observa que o centro das pretas aqui está muito forte. E rapidamente as brancas têm que tomar uma providência em relação a esse centro. Aqui o lance que as brancas fazem é um pouco claro. É E4, tentando destruir o centro. Aqui nessa posição, Spassky cometeu um erro. É importante vocês analisarem essa posição, pausa essa posição e o que vocês jogariam. Ou D4 ou outro lance. Ou D por E5, que não parece ser muito interessante, porque vai estar criando 3 ilhas de peões. Pausaram? Se vocês jogassem D4, é um erro. Vamos analisar e descobrir por que é um erro. Sempre a gente que vê a posição é um erro, ou não é um lance, não é o melhor lance, a gente tem que entender por quê. Observamos que o peão de C4 vai se tornar um peão fraco, o peão de C5 vai se tornar um peão fraco, o peão de E6 se torna um peão mais fraco ainda. Vamos fazer de vermelho aqui. A casa C4 se torna uma casa ideal para o bispo. Além de ser uma casa fraca, ela vai estar atuando na diagonal do rei. E as brancas vão tomar proveito disso. Aqui, Fischer rapidamente encontra o melhor lance para tirar proveito desse erro das pretas, que é jogar F4 e contra-atacar na ala do rei. Dama E7, E5. Rapidamente, as brancas fixam o peão de E6 na sua casa, para que ela não consiga avançar e isso não se torne mais uma debilidade. Então as brancas jogam E5, que é para o peão de E6 ficar fixo e as brancas poderem atacar. Torre B8, aqui na coluna semi-aberta, atacando o peão de B. Bispo C4. As brancas colocam o plano em ação de atacar o peão de E6. Rei H8. Dama H3. As brancas já iniciam o ataque ao peão de E6. Cavalo F8. A gente poderia analisar se torre B2 segue bispo E6, torre C7, procurando o avanço do peão de C. As pretas têm 2 peões passados, mas elas não conseguem avançar esses peões. E bispo B3. Aqui, a torre das pretas está ativa na coluna, na segunda fila. Porém, todavia, ela não tem conexão com a torre de C7. E ela vai se tornar muito solitária, sendo assim alvo de ataques. Então, por isso que Spassky não jogou torre B2. Aqui, cavalo F8, defendendo o peão de E6. B3. As brancas fixam o seu peão em B3.
não permitem qualquer contrajogo por parte das pretas. A5, a ideia é jogar A4 e assim criar algum tipo de debilidade na ala da dama para que elas consigam atacar. F5, rapidamente, atacando na ala do rei. E por F5, torre por F5, cavalo H7, torre de C, F1. Aqui é importante a gente analisar a posição e ver quem está melhor e por quê. Vamos analisar. Primeiro as brancas. Posição dos reis. O rei das brancas está bem mais seguro do que o rei das negras. Concordamos? Estrutura de peões. As brancas têm 3 ilhas de peões e as pretas têm 3 ilhas de peões. As brancas. Vamos analisar agora a estrutura, a coordenação das peças. Aqui. Torres das brancas conectadas. Bispo em uma diagonal muito ativa. Torres em uma coluna aberta. Dama na cara do rei. Agora parte das pretas. Torre não estão conectadas. Cavalo mal posicionado no canto do tabuleiro. Dama está bem posicionada, mas as demais peças não estão coordenadas entre si. As torres precisariam estar conectadas na 7ª fila para que elas conseguissem defender a posição do rei. Dama D8. Aqui as brancas estão ameaçando jogar torre F7. Então, dama D8. Dama G3. Torre E7. De alguma maneira tentando parar o peão. H4. Esse é um lance muito fino e muito sutil por parte das brancas. Por que esse lance faz muito sentido? O cavalo de H7 teria a casa G5 para fugir. Só que depois de H4, essa casa não está mais disponível. Torre de B, B7. E6, avançando o peão. Torre de B, C7. Após o lance torre de B, B7, finalmente as pretas conseguem coordenar suas peças de maneira harmoniosa, para que consigam fazer a defesa. Porém, já é muito tarde. Torre de B, C7. Possivelmente tentando um avanço depois aqui. Dama E5, colocando a dama na diagonal do rei. Dama D8. Aqui as brancas estão muito bem e as pretas estão meio que em zug. Não tem nenhum lance delas que vão melhorar a posição. Não é um zug completamente, pois os lances não pioram a posição, mas os lances não conseguem melhorar a posição. Nessa posição aqui, tem um lance muito sutil depois de dama E8. Porque as pretas estão tentando um contrajogo na ala da dama. Aqui as brancas têm que jogar um lance que elas vão evitar qualquer tipo de contrajogo por parte das negras. E esse lance é A4. É um lance muito refinado. Aqui, com esse lance, as brancas não permitem nenhum tipo de contrajogo. Nenhum tipo de contrajogo. Não permite A4. Dama D8. Torre F2. Enquanto as brancas estão melhorando a sua posição, as pretas estão apenas passando o lance. Dama E8. Torre F3. Dama D8. Bispo D3. Dama E8. Dama E4. Não era possível cavalo
Não era possível. Cavalo F8. Cavalo F6. Depois de dama E4, meio que induzindo as pretas a jogarem cavalo F6. E elas jogaram. Aqui tem um lance muito interessante. É importante pausar a posição e analisar. Pausaram. Encontraram torre por F6, exclama duas vezes. Porque depois de G por F6, torre por F6, rei G8, bispo C4, rei H8, dama F4, as pretas estão ameaçando H6 imparável. E aqui o Spassky abandona. Uma tentativa de defesa poderia ser torre H7. Só que vai seguir torre F8 cheque, dama por F8 e dama por F8 cheque mate. Muito interessante essa partida e muito instrutiva, como o Spassky, como o Fischer não permite nenhum tipo de contrajogo. Quando o Spassky ameaçou algum tipo de contrajogo, ameaçando A5 ou ameaçando tirar o cavalo da sua casa muito ruim, Fischer faz lances refinados que não permitem esse tipo de contrajogo. E é esse tipo de atitude que nós devemos ter nos nossos jogos, porque às vezes nós estamos bem na partida, nós permitimos algum tipo de contrajogo por parte do nosso adversário que pode nos causar alguns problemas. Então é isso, galera. Esse é o vídeo de hoje. Recomendação do meu amigo Rogério Mendes. Muito obrigado pela recomendação. É uma partida incrível. Um Feliz Natal a todos. Se inscreva no canal, curte o vídeo, compartilha, deixa um comentário aí. Valeu e até a próxima. Falou!